Boa tarde, começa agora o programa Famosos. Gente, antes de abrir o programa, eu quero agradecer todo o carinho nas redes sociais. Começou um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Hoje do meu lado está uma pessoa aqui, gente, ele é jornalista. Chiquérrimo o programa está hoje. Ele é apresentador, ele é repórter, ele é assessor de imprensa. Eu vou ler porque ele tem muita coisa aqui. Assessor de imprensa, ele é narrador esportivo, palestrante, ele é proprietário da LM Comunicação, pós-graduado em jornalismo esportivo. E vamos falar um pouquinho de dicas de oratória, porque a apresentadora precisa também, dicas de oratória também, porque aqui às vezes é uma gagueira. Meu diretor que sabe, ele fala, melhor a dicção, você fala muito rápido. Às vezes eu vou assistir o programa, só você entende o que você fala. Então hoje, do meu lado está o jornalista Leandro Martins, dicas de oratória, dicas para você falar em público. Tudo bem? Tudo bom, A apresentadora precisa, não precisa? Boa tarde, internauta aí de todo o Brasil e do mundo, como eu costumava chamar no meu programa de esporte, né? No Esporte na Rede, quando a gente tinha no web também. A gente falava, boa noite, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Hoje aqui é boa tarde, né? Meu amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Afinal, a internet é para isso, para quem quiser ver a gente onde a gente estiver, em qualquer lugar do país ou fora dele, né? Não vou dizer que você precisa, não. Isso daí é uma coisa a ser estudada, né? É uma coisa a ser estudada. Mas um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é meu. Gente, vocês também podem mandar perguntas pelo nosso e-mail. Aqui eu já vou entrar, fale@vaitv.com.br, pelo flaviavarão@gmail.com também, ou pelo Twitter, que é flaviavarão.fan, e pode mandar as perguntas que eu já vou ler aqui as perguntas. E daqui a pouquinho também, gente, o programa tá chiquérrimo. Hoje do meu lado está o cirurgião plástico, que ele vai dar dica, vai falar sobre cirurgia plástica. Hoje, se você sabia que hoje o Brasil é o Brasil que mais faz cirurgia plástica. E onde os médicos, não, eu vou parar de falar que eu tô gaguejando demais hoje. Então vamos lá, dicas para falar em público. Acho que a primeira dica, todo mundo tem aquela coisa, né, de falar em público, começa a gaguejar um pouco. O que você tem que fazer para dar uma melhorada? Um curso. É um curso. O ideal é fazer um curso. Mas tem gente que não faz curso e já fala muito bem, não precisa de curso. São pessoas predispostas a falarem bem em público. Então é um dom, um talento já. Na verdade, assim, o falar em público, ele envolve algumas situações ou circunstâncias, né? Como falar diante da câmera também, evidentemente. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que trabalham numa empresa e precisam, de repente, fazer uma exposição lá para o chefe, apresentar um projeto ou se posicionar numa reunião. E a pessoa tem uma dificuldade de expor o assunto. Certo. Tem pessoas que precisam dar palestras e mesmo essas às vezes têm dificuldade em vir e falar em público. Tem a pessoa que vai trabalhar no jornalismo, vai trabalhar em televisão, às vezes recebe um convite para isso, não está preparado e tem a dificuldade de falar também para uma câmera de televisão para falar em público. Então, são diversas as dificuldades, diferentes e em diferentes graus que essas pessoas podem ter. A principal delas, o grande problema das pessoas que têm dificuldade de falar em público é o medo. E o medo ele é ocasionado por algumas circunstâncias, por algumas situações. A pessoa, de repente, ela acha que não estudou tudo aquilo que precisava estudar do tema. Então, é uma razão para ela ficar insegura, de repente, ou diante da câmera ou diante do público. Certo. Outra circunstância, e essa é uma circunstância mais psicológica, né, mas que a gente também trabalha no curso que a gente dá na LM, é quando a pessoa ela se enxerga um mau orador. O que acontece? Dentro de nós temos dois oradores, o orador verdadeiro e o orador imaginário. É até um conceito que o Reinaldo Polito trabalha muito, né? E ele é um dos mestres da oratória aqui no país. Então a gente tem dois oradores dentro da gente, o orador verdadeiro e o orador imaginário. O orador verdadeiro é aquele que o público vê, que quando você fala alguma coisa, expõe um projeto, expõe um tema, o público vai perceber aquele orador como verdadeiro. E o orador imaginário é aquele que está na sua cabeça. É aquele que você pensa e se deprecia. Porque você acha que às vezes não tem condição de passar para o público. Mas é aquela coisa da perfeição. Você pode falar bem, mas você sempre acha que está ruim. Então, esse é o orador imaginário. De repente, se você viveu alguma situação chata na sua vida, triste, muitas vezes você associa essa situação ao seu orador imaginário. E acha que quando você vai falar, todo mundo vai te ver com aquele perfil chato, triste, tímido. E essa é a sua impressão que você tem de você mesmo. E às vezes não, às vezes você fala bem, mas você não sabe disso. E quando você vai falar em público, você tem esse orador imaginário na sua cabeça e aí você começa a ficar com medo de falar em público.
por conta desse orador imaginário, não então do orador pelo verdadeiro. orador imaginário, são dois. E aí por que muita gente trava total quando está diante do público ou da câmera e tal? Porque quando a pessoa tem esse orador imaginário ruim e fica com medo, o que ocasiona o medo dentro da gente? Tem aqui o doutor até que pode falar isso clinicamente. O medo dá uma descarga de adrenalina na gente, certo? Adrenalina. Certo. Porque a intenção de quando a gente está com medo, qual é? É fugir, é correr, é ir embora. Dificilmente a gente enfrenta o medo de cara. Então ele dá uma descarga de adrenalina para preparar o seu corpo para a fuga. Para você sair correndo. Então você está com tanto medo de falar, e a pessoa, aí você começa a gaguejar. Isso, vai profundo isso aí. Por quê? A adrenalina, ela te põe para a fuga. E a fuga, o que é? É o fortalecimento muscular. Você vê como isso é clínico. De pernas, de membros inferiores, posteriores e também, evidentemente, nos músculos da face. Porque você está preparado para sair correndo dali, para sair gritando, entendeu? Esse é o medo. Então, quando você vem para falar em público e você precisa enfrentar esse medo, você tem essa descarga de adrenalina em você, você fica absolutamente nervosa, porque o seu músculo está preparado para sair correndo, mas você não pode sair correndo dali. Você não pode. É uma situação que você tem que enfrentar. E aí sim, como a adrenalina provoca esse espasmo muscular, algumas pessoas tremem, algumas pessoas gaguejam por querer falar rápido demais, e aí dá esse tipo de problema. Então isso a gente também no curso corrige para uma boa oratória. A gente tenta corrigir pelo menos. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Gente, é Carlos de Santa Amaro, ele está sempre aqui no nosso chat. Ele fez se tem algum exercício, Carlos, obrigada, se tem algum exercício que eu possa fazer em casa para melhorar minha oratória. Tem. Carlos, é assim, primeiramente, algumas coisas são fundamentais para a gente falar bem. Então, se você acha que não está informado sobre o assunto, primeiramente é ler. Leia bastante sobre o assunto e sobre outras coisas também, né? Porque a gente precisa de cultura geral para passar quando a gente vai falar em público. Seja numa palestra, seja no programa de televisão, seja na exposição de um projeto na empresa. Então é importante que você leia bastante e esteja bem informado, certo? Para você tentar eliminar o seu orador imaginário ruim, né? Você tem que treinar na frente do espelho. Esse em casa é o mais fácil de você fazer. Então você pega um tema qualquer, um tema que você goste de falar, e fala 1 minuto sobre aquilo na frente do espelho e vê como você se sai. Né? No exercício que a gente dá no curso, a pessoa também vai lá e fala sobre um tema que ela gosta, ou sobre que ela conhece, né, pelo menos, e ela tem 1 minuto para falar direto. A gente grava o exercício, que é para fazer a correção em tempo real, grava com vídeo, né, e ela fala 1 minuto diretamente, e ela pode ter um hiato de 5 segundos. Se ela travar por 5 segundos, para e começa de novo. Né? Então tem que falar muito rápido, né? Não. Você parou 5 segundos? Você vê aqui, eu estou falando continuamente, mas em momento nenhum eu parei de falar. Também não estou falando rápido de desandar. Não estou narrando jogo de futebol. É falar pausadamente, com clareza, né? Mas sem dar o branco de 5 segundos. 5 ou 10 segundos, a gente tem tolerância. Isso sobre um tema que ela goste. Mas também, Carlos, o que você pode fazer? Pegar um tema que você não gosta, que você detesta, e falar sobre aquele tema 1 minuto. Porque você vai se obrigar a se informar sobre aquele tema, e aí você aumenta a sua cultura geral para poder falar, e você sai da sua zona de conforto. Ou seja, você enfrenta o seu medo real de falar, e aí você começa a melhorar o seu nível de fala sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. Então o exercício de casa é pegar tema e falar na frente do espelho, é o mais fácil. No curso a gente grava, e a pessoa pode se assistir falando depois. Então o que acontece? Esse exercício é para que ela perca o orador imaginário ruim que ela tem, porque ela vai se ver como o orador verdadeiro que todos veem, que o público vem. E aí a gente vai poder fazer a avaliação dela melhor. Legal. Uma coisa também, que eu sinto muito isso também, quando vem apresentar, e eu acho que o pessoal em casa também sente isso, essa ansiedade, você fica tão ansiosa para falar às vezes, que as palavras não saem direito, não saem muito claras. O que a pessoa pode fazer para melhorar? Aí é tentar controlar a adrenalina, né? Porque assim, a ansiedade às vezes é ocasionada por aquele medo de falar em público, ou então, no seu caso, como você tem uma hora de programa e o tempo é pequeno, a gente pode dizer assim, é querer passar muita informação em pouco tempo. Também aí a gente pode acabar incorrendo nesse erro, né? De querer falar muito rápido e as pessoas que estão em casa não entenderem bem. As pessoas confundem um pouco isso com relação à dicção. A dicção é uma coisa que fonoaudiólogo trata. Fonoaudiólogo cuida de dicção, impostação vocal, articulação. Tem alguma coisa no curso de oratória sobre isso? Tem. Mas o responsável por essa parte é o fonoaudiólogo.
Ele cuida de impostação vocal, postura de voz, tranquilidade ao falar, dicção das palavras. Isso é o fonoaudiólogo. Tá. Nós fazemos o quê? Cuidamos da parte do medo, principalmente de falar em público, de como passar a informação de modo claro, de tirar a pessoa da zona de conforto, de trabalhar ela nesse sentido para que ela seja um bom orador. Certo. Né? Esse é o foco principal do curso que a gente tem, o pacote básico de 4 aulas, é onde a gente foca mais. Certo. Tem uma pergunta aqui da Fabiana de Santos, que ela é do Maranhão. Gente, obrigado, pessoal do Maranhão. Ela falou como ela faz para tirar a timidez. Então, Fabiana, para você conseguir eliminar totalmente, você precisa fazer um curso. Né? O curso ele não é dado em 1 hora, 1h30, um dia. O curso são aulas, pelo menos no que eu faço. O pacote mínimo são 4 aulas, pelo menos uma por semana, então durante um mês, com esses exercícios constantes para você tentar eliminando devagar e focando em cada problema de uma vez para poder perder essa timidez. Então, assim, não tem mágica, você tem que fazer um curso. O principal exercício em casa ainda é treinar na frente do espelho. Já te ajuda bastante. Ou então falar para um amigo, mas que esse amigo seja sincero, né? Que ele não seja aquele amigo puxa-saco seu. Ele tem que falar se você tá ruim, se você não tá, se ele entendeu o que você falou, se ele não entendeu. Então é possível também. Ou então pegar uma pessoa que seja um pouco mais distante, às vezes não seja tão seu amigo próximo, mas te conheça de alguma forma e ver se aquela pessoa também tem a paciência ali de te ouvir um pouquinho e poder te analisar, desde que seja com essa sinceridade. Agora, a perda de timidez, de ansiedade, ela se dá com o tempo, Às vezes até com acompanhamento psicológico. Muitas vezes não é o caso, porque o curso de oratória melhora muito, destrava bastante, mas tem que ser aula a aula, bastante calma. Certo. Por exemplo, eu já vi muito disso. Se você quer fazer um curso, a pessoa não tem tempo, se ela assistir uma palestra, você acha que isso ajuda ou não? Ajuda, mas não vai resolver. Tem que ser ajuda. Curso. Ajuda. Ela vai ter, não digo uma palestra é uma situação em que você apenas passa um pouco de informação, né, ou tenta ali cativar algumas pessoas, mas um workshop, por exemplo, a sua empresa, o diretor da sua empresa contrata um workshop com um orador, alguém que dá curso de oratória, para tratar funcionários de determinado setor, sei lá, da linha de produção, de montagem de uma fábrica, e ali tem 10, 15 pessoas, e ele quer que esse orador trabalhe com essas 10, 15 pessoas para que elas possam se expressar melhor, falar melhor, porque está havendo algum erro de comunicação entre eles e o dono da empresa, por exemplo. Então, nesse workshop de um dia, já melhora bastante. Agora, quem tem muita dificuldade, ou pelo medo, ou pela ansiedade, ou pela timidez, só um curso mais prolongado vai ajudar. Então tem que fazer o curso, não adianta, né? O curso é mais recomendável. Tá, gente, aqui eu tô com um banner, Oratória e Media Training, é isso mesmo? Aqui no seu curso que você dá, tem perda de timidez, ansiedade, nervosismo, dicas para falar em público, fluência verbal. Fala um pouquinho sobre isso. Fluência verbal é o que a gente está conversando aqui. É o não ter o hiato, né? Certo, é não ter o hiato de 5, 10 segundos. É a continuidade da fala. Técnicas de persuasão. Dicas de memorização. E dicas de memorização, tem alguma dica que dá para passar agora pro pessoal? Então, eu acho que assim, se você está bem informado sobre o que você vai falar, escreva o tema em tópicos, pequenos tópicos num papelzinho, né, fácil de você guardar na mão, e aí pelo tópico você automaticamente já vai lembrar daquela circunstância. Né? E isso é legal mesmo, eu faço muito isso também, colocar os tópicos, né, que você já olha, você já dá uma lembrada, né, tipo, dá um pequeno legal. Cuidados com a imagem. Isso é importante para quem trabalha em empresa principalmente, né? Grandes multinacionais, para quem trabalha na televisão, então, sem a menor chance de não se preocupar com a imagem, e quem dá palestra também. A imagem é a sua credibilidade, né? É o seu nome. Se você não cuidar da sua imagem, fica difícil que alguém te leve a sério. Então, por exemplo, a gente também usa isso no curso de oratória. É que normalmente quem trabalha numa multinacional já normalmente vai bem vestido, já tem alguma diretriz assim na empresa. Mas nunca demais a gente passar, né? Como a pessoa deve ir, não ir com decote demais, não ir com uma saia muito curta, passar uma imagem de seriedade. Para os homens é a mesma coisa. Normalmente se usa social, né? Em empresas assim. Mesmo que você vá esportivo, dá para você ir sem camisa de time, por exemplo, você nunca vai com uma camisa de time. Não é o caso, né? A não ser que você esteja dando uma palestra para o time específico, né? De repente pode acontecer, o time precisar, aí tudo bem, vale alguns artifícios assim, mas saber se vestir, ter cuidado com a imagem, ter o cabelo pelo menos, né, aparado, se você é mulher, fazer uma maquiagem bacana, sem ser muito chamativa. Gente, sabe que eu vou falar uma coisa? Sem penduricalho gigantesco, né?
Eu estava assistindo uma vez uma palestra que eu achei engraçado. O palestrante falou assim, gente, cuidar da imagem, eu vou dar uma dica para você, use perfume. Tem que usar perfume, não tem coisa melhor que você conhecer uma pessoa, aquela pessoa perfumada. Também é legal também, né? Claro, porque é o contato visual que você tem com a pessoa. Você está sempre vendendo alguma coisa, você está sempre vendendo, né? Sim. É o brinco que você usa, é a sandália, é o esmalte, né? É o relógio. Mas acho que acima de tudo você, eu não digo vende, porque talvez fique um termo muito pejorativo, mas o que você transmite é o seu nome, né? Com é a certeza. sua imagem. E nada é mais importante do que isso, né? Nada pode ser mais importante do que isso para você. Claro. Então, se você não se cuidar de você mesma, a impressão é de que você é uma pessoa desleixada e aí qualquer tipo de mensagem que você vá passar vai cair em descrédito, com certeza. Com certeza. É isso mesmo. Como agir na frente das câmeras, né? Que também tem. Sim, que é o Media Training, né? O Media Training já é um curso voltado assim para quem precisa ter contato com câmera e não sabe que tipo de declaração dar, como se portar, como falar, né? Então, por exemplo, algum diretor de uma multinacional que precisa dar entrevista constantemente. E a imprensa procura e ele não sabe falar, não sabe se posicionar. Aí o Media Training prepara ele para falar, olha, para a televisão a sua declaração tem que ser dessa maneira. Não o que ele vai dizer, mas assim, para a televisão é fala simples, é nível coloquial, não é técnico. Impostar voz, isso, né? impostação de voz, como você vai falar, sem termo pejorativo, para as pessoas levarem você com uma boa imagem. Uhum. Para a rádio, mesma coisa, tarará, você não precisa dar imagem no rádio, mas é importante para o público. Mas a impostação da voz, o que você vai falar. Para o jornal é um pouquinho diferente, porque o jornal não vai usar suas aspas na íntegra. A pessoa vai gravar e vai tirar uma declaração importante que você fez. Então, fala isso que é mais forte, que isso vai virar notícia. Então, você dá um Media Training para a pessoa. E esse treino é 4 dias também? O básico, sim, é o pacote básico, mas a gente repete aqui, nada se resolve da noite para o dia. Tem gente que precisa de uma continuidade muito maior para se preparar. E as 4 aulas é um pacote mínimo básico para que você pelo menos melhore um pouco da sua imagem ou do que você pensa em oratória, ou do que você pensa em Media Training. Isso é o mínimo, mínimo mesmo. Mas aí, para ter um acompanhamento melhor, para ter um resultado melhor, a gente recomenda que se estenda. Certo, aí conforme vai aumentando, né? Isso, até o momento que a pessoa se sinta absolutamente segura, e aí ela fala, obrigado, valeu pelo serviço, agora não preciso mais. Eu acho que a melhor coisa é o treino, né? Você faz o básico e fica treinando. Porque vai chegar uma hora que você vai perder o medo, né? Aquela coisa que eu escuto muito, é enfrentar o medo. Você tá com medo? Vamos enfrentar. Então, porque a adrenalina que a gente falou aqui da parte clínica, ela faz com que você tente fugir. Exatamente. Só que quando você tem que falar alguma coisa em público ou apresentando programa, você tem que ficar aqui. Claro, você não pode fugir. Então você tem que aprender a controlar isso. As 4 aulas que a gente fala do pacote básico são 4 aulas diferentes, né, entre si. Todas as 4, seja para o Media Training, são 4 aulas diferentes, seja para oratória, são 4 aulas diferentes, seja para apresentação em televisão, são 4 aulas diferentes. Depois disso, vira reforço e repetição de exercício, com certeza. Mas muita gente precisa dessa continuidade ainda. Tem gente que nas 4 aulas se sente satisfeito, depois treina por conta própria e também se desenvolve, não há problema nenhum nisso. Entendi. Técnicas de entrevista. Então, também faz parte do Media Training, né? O que você vai falar numa entrevista, como é a sua declaração, aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente. É bem isso daí. Gente, o diretor falou, falta 5 minutos, nossa, nem começou. Eu falei que eu falo mais que a boca. Nossa, como passa rápido. Então, quer dizer, até técnicas de entrevista. Então, o pessoal que está em casa, que está procurando emprego, dá uma dica para fechar. Mas aí você diz da entrevista de emprego. Não é entrevista de emprego. Não, a técnica de entrevista que a gente dá é a da mídia, né? Do oratório e mídia training. Tem nada a ver isso, para quem vai se relacionar com a mídia. Tudo como você vai dar sua entrevista, entendeu? De que forma você vai falar para a câmera, de que forma você vai falar para o rádio, de que forma você vai falar para o jornal, de que forma você vai falar para a internet. Entendi. GAF é ótimo. O programa ao vivo é ótimo, que assim não tem como cortar, já foi pro ar. Técnicas de improviso também. Improviso, também nos tópicos que a gente falou, né? Que é de memorização e improviso, são os exercícios para te tirar da zona de conforto. Então, o exercício da LM é muito bacana. Se alguém quiser um dia fazer o curso, vai gostar bastante. A gente grava e tem um saquinho que a pessoa vai lá e sorteia um tema. Então, ela não sabe o que é. Pode ser um tema absolutamente controverso, como tem dessa parte do tema controverso que é para tirar a pessoa do conforto, como pode ser uma coisa absolutamente banal. A pessoa sorteia, por exemplo, pirulito, e ela tem que falar 1 minuto sobre pirulito. Então, o que você vai falar sobre pirulito? É o improviso, onde a gente vai ver o improviso da pessoa. Ou então, aí na parte do tema polêmico, aborto.
Fale sobre o aborto 1 minuto. E aí a gente vai trabalhando exercício. Tudo para tirar a pessoa da zona de conforto. Quanto menos na zona de conforto ela ficar, mais ela vai saber enfrentar medo. E quando ela for falar de alguma coisa para alguém, que com certeza é um tema que ela conhece, ela vai estar muito mais tranquila para falar. Com certeza. É um tema assim que você fica tímido no momento, mas você tem que fazer. Que é o momento, né? Improviso. É o improviso. Você vai improvisar. Legal, gostei. Eu quero agradecer, muito obrigada. Pena que foi muito rápido. Foi rapidinho. Deixa os seus contatos. Vou deixar. Deixa tudo aí pro pessoal que quer fazer um curso de oratória. Bom, quem quiser me procurar, eu tenho o Facebook pessoal, né? Tá como Leandro Martins, pode me procurar lá. Apresentador da Web TV e da TV Câmara de Guarulhos, então procure esse perfil, né? Porque deve ter vários Leandro Martins no Facebook. Tem então, vários. Procure lá Leandro Martins, que é o meu Facebook pessoal. Tem a fanpage da empresa, que é LM Comunicação Oficial. LM Comunicação Oficial, você digita no Facebook e vai cair. A partir de janeiro tem o site, que é comunicaçãolm.com.br, comunicaçãolm.com.br. Já tinha o registro do outro domínio, não pude fazer nada do LM Comunicação, então acesse lá comunicaçãolm.com.br. Lá tem todos os cursos descritos, como a gente vai trabalhar e tal. E para quem quiser ler alguma coisa sobre o meu trabalho, sobre mídia, sobre jornalismo, entre no meu blog leandrojornalista.blogspot.com, leandrojornalista.blogspot.com, e no pé de cada post tem os meus contatos para todas as outras minhas redes sociais, enfim, canal do YouTube com os meus vídeos como apresentador, repórter, enfim. Legal. LM, por quê? Pelo seu nome, Leandro Martins? Exatamente. Até isso, gente, isso aí é uma jogada de marketing também. Tem que ser, tem isso, hein? LM. Tem que ser. E aí a gente já tem logo próprio, tudo. Tá legal. bonitinho. Eu vi vários vídeos seu no YouTube, eu gostei. Legal. Muito Você também é repórter também. Gente, ele também tinha um programa na Web TV. Pode falar? Pode, claro. Ele também tinha um programa na Web TV. Fala um pouquinho do programa, temos ainda 3 minutinhos. Para quem acompanha a minha carreira, meu trabalho, eu até agradeço sempre o carinho, porque tem bastante gente que hoje acompanha a gente nas redes sociais, principalmente. E às vezes você posta uma foto e você não quer nem curtida, nem comentário, mas as pessoas vão e curtem e comentam. E isso eu tomo como um carinho para mim, então eu agradeço muito ao público, né, de modo geral. Eu sou jornalista e trabalho há 11 anos já em televisão, então a gente tem uma carreira em televisão que dá aí um pouquinho de bagagem pra gente, rodagem. Só depois de tudo isso que eu decidi fazer a LM também, né, porque agora a gente tem um pouco de cancha para poder passar a experiência para as pessoas. Comecei na TV Metodista, né? No ano longínquo de 2004, estamos para 2015. Comecei na TV Metodista, apresentando programa de entrevista e tal. Aí, no canal aqui Net Cidade, que é um canal voluntário aqui na cidade, o diretor gostou da minha pessoa e eu sempre gostei muito do esporte. Aí ele pediu para que eu apresentasse o programa da casa, que foi o Lente Esportiva. Apresentei com bastante tempo ali até, e a gente conseguiu a liderança na audiência. De lá, eu passei pela TV Mais também como repórter de política. Hoje estou na TV Câmara de Guarulhos, que é o meu trabalho oficial, né? A gente trabalha com política. Porém, apresentei meu programa de esportes, o Esporte na Rede, por quase 7 anos na UP TV. E tenho um carinho todo especial para a UP TV. Aliás, um abraço para todo o pessoal da UP TV, para a Liliana. Estivemos lá com o Esporte na Rede por quase 7 anos. E foi uma parceria bastante interessante, porque o programa nasceu, as pessoas não sabiam o nome. Depois chamavam de programa da internet. E hoje a marca ela cresceu tanto que ela foi para a web rádio também, na web TV ela se consolidou e as pessoas que vêm nos procurar já vêm com o nome certo, gostam do trabalho de vocês, Esporte na Rede, é um baita de um programa. E quem sabe o ano que vem a gente tem novidades para o Esporte na Rede e na televisão. Legal, tem que ter, tem que voltar. Obrigado pela presença, amei. Então a gente vai para o comercial, pode ir para o comercial, diretor? Então tá, a gente vai pro comercial, gente, a gente já volta, que vamos falar sobre cirurgia plástica, o doutor já tá aqui, o Felipe Tozaki, então não sai daí! Volta aqui no programa Famosos. E, gente, do meu lado está uma presença incrível. Eu estou muito feliz que ele veio no programa. Pensei que ia ser muito difícil, mas eu consegui. Eu fiquei muito contente, porque ele é muito simpático. Ele veio de longe, ele mora em Santos, né? Não mostra o doutor ainda. Já mostrou o doutor? Não queria mostrar o doutor ainda. Ele veio de Santos, estava viajando, né, doutor? E veio aqui para um
programa Famosos para falar sobre cirurgia plástica. Então, hoje do meu lado está o Dr. Felipe Tuzak. Tudo bem, doutor? Prazer, querido. Prazer, é uma honra estar aqui. Imagina. E tá falando da minha profissão, que eu amo tanto, a cirurgia plástica, algumas dúvidas dos telespectadores, dos internautas. Porque sempre a mulher tem muita dúvida. De prótese, de lipoaspiração e de toda essa parte estética aí. Ainda mais com as coisas que estão acontecendo agora. Infelizmente, né, aconteceu as coisas trágicas, teve um monte de paciente em Goiânia, ou de hidrogel, teve da Andressa Urach também agora. A gente pode falar sobre isso. Então, já que a gente vai falar, inclusive, a gente também trouxe as próteses de silicone, como funciona, até de tudo. Tudo. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, dá pra mostrar. Mas antes de começar o programa Famosos, o caso que aconteceu com a vice-miss Bumbum, que é a Andressa Urach, né? Que ela colocou hidrogel. Como funciona, doutor? O hidrogel ele é um preenchedor. Então ele está há 6, 7 anos no Brasil. Ele é da Ucrânia. Na verdade, o hidrogel são vários hidrogéis. E esse tipo de hidrogel, que é o Aqualift, que é uma marca, que está sendo essa banalização agora. Então toda mulher está fazendo isso daí. O Aqualift, ele tem 97% de água e 3% de poliamida, que é tipo de um plástico, que é um componente do petróleo. Então ele é semi-permanente. Você injeta no paciente, preenche, e ele não é totalmente absorvido. E como um preenchedor novo, não tem nenhum estudo a longo prazo provando o que acontece com ele. Então as complicações de pacientes colocar 3, 4, 5 anos estão vindo agora. E a Andressa Urach, infelizmente, foi um caso desse. E só veio à tona assim porque ela é uma pessoa famosa. Mas assim, várias pessoas vão no meu consultório com esse problema. Então, todos os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não utilizam hidrogel. Não utilizam o Aqualift, não utilizam o PMMA, que é o mais famoso, é o Metacril. Então nós não utilizamos, porque tem vários casos de necrose de pele, tem vários casos de infecção, de rejeição, que não tem como tratar. Então eu já peguei vários casos de um Metacril, o paciente preenche aqui nessa parte do bigode chinês, e com o tempo, 1 ano, 2 anos, começa a dar uma rejeição, dá uma inflamação local, você não consegue tirar. O único jeito para tirar aquilo lá é você tirando na pele mesmo, então vai ficar uma cicatriz no paciente. Tem gente que preenche o lábio também. Então, e uma das coisas que aconteceu com a Andressa Urach é que ela misturou. E na própria bula do hidrogel está escrito que você não pode misturar o hidrogel com o Aqualift, com o Metacril, que é o PMMA. E ela fez isso. Se ela não tivesse misturado, doutor, poderia mesmo assim vazar ou não? Poderia também. Poderia do mesmo jeito? Poderia também. Já peguei vários casos de paciente que colocou esse hidrogel no bumbum e desceu para a coxa, desceu para a perna. Então você não sabe como vai reagir isso aí. Então, e ele não fica capsulado no local, ele vai para o músculo, ele vai para a pele, ele fica na gordura, então não tem como você tirar. Se acontece algum problema, não tem como você tirar. É diferente, por exemplo, de uma prótese de mama. Forma uma cápsula em volta da prótese de mama e essa cápsula protege, mesmo que, apesar que hoje em dia não tem mais vazamento de prótese. A prótese, ela até por dentro da prótese é formada de um gel sólido, silicone sólido. Então não tem risco de vazar. Mas mesmo assim forma uma cápsula. Se acontece uma rejeição, uma infecção, a coisa é você retirar a prótese. Você retirou a prótese, está tratada a infecção. E já no caso do hidrogel, não tem como. Você vai ter, tanto que ela fez várias cirurgias, ela fez umas 4, 5 cirurgias para retirada do produto. E não, porque não consegue, porque o produto se espalha. Isso, a mesma coisa aconteceu na época do silicone industrial. Há 20 anos atrás, e até hoje você pega as complicações do silicone industrial e não tem como tirar. É muito difícil. Diretor, nós também temos imagens também. Vamos jogar algumas imagens também da Andressa. Pode colocar a imagem da Andressa, que ela tá linda, né, doutora? Ela não precisava. Olha esse corpo que lindo. Aí, no lado direito, no caso foi uma inflamação, né? Você vê que já começou aquela inflamação bem vermelha, tá? Mas estava no começo, né, doutor? Isso, aí tá. Aqui, na verdade, foi o seguinte. Você pode ver na imagem dela de biquíni, a coxa dela tá bem torneada. Tá bonita. Então, provavelmente, ela fez... naquela imagem, ela tinha feito o hidrogel. Não, do outro lado, né? Então, do outro lado. Diretora, a outra que ela tá de biquíni. Isso. E aí, nessa imagem, naquela imagem, já onde tem aquele hematoma, na verdade, foi quando ela foi retirar o hidrogel.
entendi. Então foi numa das vezes que ela foi retirar, que o cirurgião, para tentativa de tirar aquilo lá, fez uma lipoaspiração na coxa, para tentar tirar o produto. E não conseguiu. E não conseguiu. Normalmente a lipoaspiração forma um hematoma mesmo, fica essa área roxeada, mas foi por conta da lipoaspiração, não foi por conta nem do produto. Então nem foi o caso do produto. Não, o produto ela colocou já há mais de 5 anos, 4 ou 5 anos. Então ela não sabe, você não tem como provar se foi feito com um cirurgião, com um médico. Há 5 anos atrás ela fez com esteticista, porque hoje em dia, infelizmente, não tenho nada contra outras profissões, mas foi liberado, né? Tem biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, esteticista, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista, e foi liberado a utilização dos preenchedores Botox por eles. Então você não sabe a formação que eles tiveram para estar fazendo isso daí. Por exemplo, no Brasil, dentro da medicina, são só 2 especialidades, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são os dermatologistas, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiões plásticos. E dentro da própria medicina, tem ginecologista fazendo, tem ortopedista fazendo, tem várias especialidades que estão fazendo isso daí também. Então, o que eles não sabem, a gente tem uma formação, eu tive uma formação de 12 anos. Eu fiz faculdade de medicina, cirurgia geral e cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, eu passei um grande tempo fazendo parte de reconstrução. Então, fiz reconstrução de mama, fissura labial de criança. Então, você tem uma base de reconstrução para aí, sim, começar a fazer estética. E já teve um biomédico, até um colega conhecido meu, que veio falar que fazia toxina botulínica, né, que é o Botox. E aí eu perguntei para ele, mas pô, como você faz? Você tem conhecimento da anatomia da face? Ele falou, não, eu fiz um curso aí do final de semana e estou fazendo. Nossa, tá uma bagunça geral, né? Virou uma bagunça. Então, como a pessoa vai... Porque se qualquer pessoa for ver eu aplicando Botox, eu aplico em 5, 10 minutos. Aí você acha que aquilo lá é fácil, mas eu sei que está passando por trás. Você vai aplicar, tem um nervo lá, pode ter um nervo lá atrás, pode ter uma veia, uma artéria. Se você, por exemplo, aplica um Botox num nervo, pode causar cegueira no paciente, pode causar uma queda do olho, que só vai melhorar depois de 4 a 6 meses. Então as pessoas não têm o conhecimento da complicação, não tem nenhum preparo para isso. É o que tem um mestre meu da época da cirurgia que ele falava, a ignorância é reconfortante. Quando você não sabe a complicação que pode acontecer, você é corajoso, você é aventureiro, você faz tudo, né? É verdade. Infelizmente é isso que está acontecendo. Nossa senhora, tá uma bagunça, né? Tá. Doutor, mas o que eu preciso saber para fazer uma cirurgia? Porque assim, você vai no consultório, você não conhece. Como eu posso procurar para saber se é um bom médico? Como funciona? Então, hoje em dia é muito fácil, todo mundo tem um celular, internet, assim. Então você pode procurar primeiramente no CRM, no site do CREMESP, né, aqui em São Paulo, e procurar jogar o nome do médico e o número do CRM, ver se realmente é médico. Depois, se é um cirurgião plástico, está procurando um cirurgião plástico, você entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e lá você coloca o nome do médico e vê se realmente ele faz parte, ele é membro associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, como eu já falei, para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que ter feito 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e reconstrutora também, cirurgia plástica, reconstrutora estética, para aí sim ser membro. Então, e não existe medicina estética. Tem muita gente que fala, não, que eu fui num médico que ele é especialista em medicina estética. Isso é uma especialidade que não existe no Brasil. Não é reconhecido pelo CRM nem pela Sociedade Médica Brasileira. Entendi. E tem muita gente vendendo isso para os pacientes caem nisso daí. Não conhece, né? Não sabe. Conhece. Não, tudo bem, vamos lá. Doutor, eu queria... diretor, tem mais algumas imagens também? Uma foto, eu não sei se é verdade também, que eu vi na internet. Não é essa, é uma foto do hidrogel também. Eu até mandei pro doutor, ela é linda, né? Não precisava, muito né? bonita, Ela fez em tudo. Inclusive, doutor, tava uma polêmica na internet que o doutor tinha feito a cirurgia da Andressa. Não é verdade, né, doutor? Não é verdade. O que aconteceu foi que há 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, ela foi no consultório para fazer toxina botulínica, fazer o Botox. E só isso. Só isso, né? E aí ela mesma colocou no Instagram, colocou no Facebook dela, foto do procedimento, citou meu nome em revista, tudo. E aí, quando aconteceu isso daí, todo mundo começou, a imprensa começou a ir atrás de mim, no meu consultório, perguntar se fui eu que fiz aquilo lá, mas não fui eu. Tanto que ela fez o procedimento há mais de 5 anos. E ela foi para Porto Alegre depois para tentar a retirada do hidrogel.
Não foi comigo. Adoro a Andressa, tô torcendo para ela. Mas não foi o doutor, hein, gente? Não foi o doutor, né? Sai dessa polêmica. Então vamos lá, doutor. Por exemplo, tem algumas perguntas aqui, gente. Pode mandar perguntas aqui no fale@vaitv.com.br. Isso, tem um formulário. O doutor está falando aqui, tem um formulário. Você pode preencher o formulário, manda a sua pergunta, que o doutor vai responder aqui ao vivo. Tem algumas próteses aqui de silicone, inclusive o doutor também trouxe, que legal. Se, por exemplo, você que está em casa, quer colocar um silicone, não sabe o tamanho, como funciona a parte do tamanho, existe já, né, doutor? Explicar? Existe o molde. O molde. Então, o que acontece? O paciente coloca um sutiã, tá? E... Que é isso aqui, né, doutor? Isso daqui, sem querer fazer propaganda, nada. Mas é um sutiã para ser um top, né? Certo. Então, o paciente coloca esses moldes. Tem vários tamanhos de molde. E esse molde, você pode ver que ele encaixa perfeitamente aqui na mama. Então, isso aqui, por exemplo, é o tamanho número 3. O tamanho número 3 equivale a mais ou menos uma prótese de 320 a 350 ml. Então, quando o paciente coloca, você olha no espelho, escolheu isso daqui, então você tem uma noção do tamanho que vai ficar. Às vezes você fala para o paciente, não, vou colocar uma prótese de 300 ml para o paciente. Ou então ela vem e fala assim, não, minha amiga colocou uma prótese de 350, ficou bonito, quero colocar também. Mas ela não tem noção de como vai ficar no corpo dela. Então, felizmente, a gente tem, hoje em dia tem isso daqui, são esses moldes, que o paciente pode ter uma noção de como que vai ficar no pós-operatório. Tem uma noção de como vai ser o volume da prótese no pós-operatório. Isso dá uma noção muito boa. Então, todos os pacientes adoram isso daqui. É porque não tem como errar, né, doutor? Às vezes você coloca um pouco a mais, não gostei, mas é que tem como você já ver na prática, já vê na prática. Como coloca, né? Legal, legal. E normalmente o paciente, eles sempre se arrependem por ter colocado menos. É mesmo? Por mais, nunca se arrependem. Às vezes o paciente quer colocar 325 e aí acaba colocando 350, o paciente não se arrepende. Ele normalmente depois que desincha, depois de 6 meses incha, diminui um pouquinho a mama, aí o paciente queria ter o formato que tinha logo após a cirurgia, que era aquele formato mais inchado, mais demasiado. Aí o paciente, normalmente, depois de 1 ano, 2 anos, ele procura para ter aumento ainda. Aumento. Doutor, é verdade? Eu escutei muito assim, por exemplo, se a pessoa está com um seio flácido, ela coloca um silicone e fica mais durinho? Então, depende dos casos. Então, tem caso que não dá só o silicone. Se tem uma queda, que a gente fala que é a pitose, né? Se tem uma queda muito acentuada da mama, se a areola está um pouco caída, aí não tem jeito. Você tem que fazer a mastopexia com prótese. A mastopexia com prótese é a retirada da pele, subir um pouquinho a areola e colocar a prótese para dar um melhor formato, uma melhor projeção da mama. Então, nesses casos, tem que fazer isso daí. E o paciente acha também, às vezes, que só colocando a prótese nunca mais vai cair a mama. E não é ao contrário até, porque a prótese tem um peso. Então, com o tempo, vai cedendo, vai cair também. E tem vários tipos, né? A gente pode colocar em vários locais a prótese. Você pode colocar ou atrás do músculo, no músculo peitoral, ou na frente do músculo, ou... Que tá ali, né, doutora? Ali isso, ali. Aquilo lá são as incisões. Certo. Então a gente pode colocar por uma incisão inframamária, que é pelo suco da mama, pela areola ou pela axila. Então cabe ao cirurgião escolher qual que é a melhor técnica que ele vai usar. Normalmente 90% das vezes eu coloco pelo suco mesmo. Aqui por baixo da mama. A cicatriz fica inaparente, é uma cicatriz de 4 centímetros, não precisa de dreno, não precisa não fica ponto externo, é um ponto intradérmico, né, um ponto que ele vai absorvido com o tempo, não precisa retirar pontos. Então é só um curativinho, a recuperação é rápida, tranquila. Rápido, né? Tá? E além daquelas incisões, tem os locais, então fica na frente do músculo, atrás do músculo, também isso é o cirurgião que vai decidir isso daí. Vai decidir, né? Então depende de cada paciente. Tem paciente que tem pouca mama, e então não tem um tecido muito grande para cobrir a prótese, então a gente tem que colocar atrás do músculo, que o músculo vai cobrir um pouco melhor a prótese. Já que o paciente que tem um pouco de mama, tem um pouco de tecido, você pode colocar na frente do músculo, porque vai ter um pouco de tecido para cobrir essa prótese. Ah, tem isso também, doutor? Tem isso também. Caramba, que legal. Aí você tem que analisar. Tem que analisar. Cada caso é um caso. Cada paciente é um local que você vai colocar a prótese, é uma incisão diferente que você vai fazer. Doutor, é uma cirurgia rápida? Por exemplo, eu vou hoje, vou embora no mesmo dia ou não? Vai embora no mesmo dia. No mesmo dia. A colocação de prótese, aumento de mama, o paciente opera de manhã, no final da tarde está indo para casa, tranquila. Eu até falo ao paciente, às vezes
Dá para ir à noite e ir para o shopping no cinema. Porque a recuperação é muito rápida mesmo. É muito rápida. Hoje em dia com as anestesias, a gente faz anestesia peridural, bloqueios regionais. Então o paciente sai com dor zero assim, do hospital. Normalmente são as primeiras 24, 48 horas que o paciente tem um pouco mais de dor, de desconforto. E devido à anestesia, o paciente já não tem essa dor mais. Então o paciente sai do hospital, vai para casa tranquilamente. Dá para ir para casa, para ir sair para jantar, dá para ir ver um cinema. Ah, legal. Mas, doutor, eu já escutei falar que quando você coloca prótese, você não pode mexer o braço, você tem que ficar... Não existe mais... Não existe. O paciente não pode levantar o braço acima da linha do ombro. Então o paciente pode comer, pode escrever, pentear o cabelo, pentear o cabelo, colocar o dedo no nariz, tudo isso daí. Agora não pode levantar o braço acima do ombro, nem pegar um peso, pegar uma mala muito pesada, uma mochila, às vezes vai trabalhar, vai pegar uma mochila muito pesada, isso não pode. Isso interfere um pouquinho na cicatrização. E há quanto tempo, doutor, para cicatrizar? Mais ou menos? Então, eu oriento o paciente aos 15 dias, quando é só colocação de prótese. 15 dias já libera o paciente para levantar o braço. Quem faz academia já pode voltar para a academia, fazer aeróbica, até membro inferior pode fazer na academia. Normal. E com 30 dias a 45 dias já libera para fazer membro superior. Fazer peito, bíceps, tríceps, que a mulherada está fazendo muita academia agora, malhando bastante. Então elas se preocupam muito com quando vai retornar para as atividades. Doutor, tem uma pergunta aqui do internauta. Gente, vocês podem mandar perguntas aqui no fale@vaitv.com.br. Preencha o formulário que disse que os homens também procuram cirurgia plástica. Quem mandou essa pergunta foi a Juliana de Santos. Ah, da minha terra. Dá um beijo para a Juliana. Então, estou procurando cada vez mais a prótese, a cirurgia plástica. Então, os homens procuram muito rejuvenescimento facial. Então, que é isso aí? Não, isso não é isso, mas o homem procura também Também, a prótese mama masculina, os homens estão procurando bastante. E agora tem um tipo de prótese específico para homem. Então, antigamente ficava aquele estigma de prótese de mulher para homem. Usava uma prótese menor, só que a feminina é para homem. Agora já tem uma prótese específica para homem. Então, o homem procura a prótese masculina, normalmente a correção de ginecomastia, que é o aumento da mama masculina, os procedimentos estéticos, a aplicação de toxina botulínica, de preenchimento, de face, cirurgia da calvície também, os homens estão procurando cada vez mais, os transplantes capilares, né? E as outras também, lipoaspiração, prótese panturrilha, até eu trouxe aqui também. Tem muita gente que tem dificuldade a ter aumento da panturrilha, né? Aumentar a panturrilha com a musculação. E aí aderem aqui ao uso da prótese panturrilha também. Panturrilha. Eu olhei essa prótese e eu pensei em outra coisa. Aqui a gente pode falar, doutor. Eu falei, nossa, doutor. Mas aí também, aqui já é assim mesmo? Isso, assim. Legal. Aí é por uma cicatriz atrás do joelho e a gente descola por dentro do músculo. A prótese panturrilha. Também não vaza. Nenhuma vaza hoje, né, doutor? Nenhuma. Tecnologia hoje? É tudo silicone em gel, sólido. E não tem mais aquilo lá de ter que trocar a prótese 5 anos, 10 anos, não existe mais isso. Não existe mais. É uma garantia vitalícia que as empresas de prótese dão. Só que assim, o paciente todo ano tem que retornar ao cirurgião plástico, ao médico que fez a cirurgia, para ver se tem alguma complicação. A principal complicação de uma prótese é a contratura capsular. E isso acontece de 5 a 10% dos pacientes. Então, a cada 100, 5 pode acontecer essa contratura. A cápsula em volta da prótese, e 100% das vezes acontece essa formação da cápsula, que é tipo de uma rejeição natural do corpo. E quando acontece a contratura capsular, que é uma hipertrofia, essa cápsula começa a ficar muito grossa e começar a apertar essa prótese, então o paciente começa a ter uma dor na mama, a prótese começa a ficar disforme, altera o formato da prótese. Então, nesse caso, tem que trocar a prótese. Eu já vi também causa nódulos também, né? Pode causar nódulos também. Né? Mas assim, não tem nenhum trabalho, todos os trabalhos que já fizeram, mostrando que tem aumento de risco de câncer, a prótese de mama, não tem nenhum aumento de risco. E o paciente consegue aumentar normalmente. Normalmente, porque a prótese fica atrás da glândula mamária. O paciente consegue fazer mamografia normalmente, ultrassom de mama, todos os acompanhamentos para risco de câncer de mama, a mulher consegue tá fazendo junto com a prótese de mama.
E se fala bastante também a prótese de glúteos, né? Que todo mundo quer colocar no bumbum. Inclusive temos uma foto da Valesca Popozuda. Tem aí, diretora, a foto? Que ela colocou acho que 1 litro, né, doutor? Com a prótese... 1 litro? Na época que ela colocou, não era nem prótese de glúteo, a prótese específica para glúteo. Porque hoje em dia tem dois tipos, que é a prótese de quartzo e a prótese redonda. Certo. Mas ela colocou, era a prótese de mama mesmo. De mama? Ela colocou uma prótese de mama, acho que era de 600 ml, uma prótese bem grande de mama, ela colocou no glúteo, porque na época não tinha. Ficou muito bonito, né? Colocou 1 litro. Ficou grande. Muito, muito. Ficou muito grande. Então hoje em dia tem as próteses específicas para glúteo. Então essa prótese aqui, que é uma prótese de quartzo. Pode mostrar aqui, diretora. Já tem uma foto aqui. Então é aquela prótese mais oval, parece um ovinho de Páscoa, assim. É a prótese de quartzo, a número 3 e a número 1 também. Então, e a 2 é uma prótese redonda. Ah, então você escolhe como você quer a sua... Como você quer quer. Empinadinho, se você quer mais redondinho. Vai mais assim, vai mais pelo tamanho do paciente. Se o paciente tem um bumbum com altura pequenininha, bumbum pequenininho, você tem que colocar uma prótese oval, uma prótese redonda. E quando já é um paciente mais alto, tem um bumbum mais alto, tem a altura do bumbum, a gente mede a altura do bumbum. Se a altura do bumbum é muito grande, aí tem que colocar uma prótese essa prótese aqui em quartzo, que é uma prótese mais anatômica. Tem uma pergunta aqui do Fabiano, de Joinville. Ele disse assim, eu não enxergo muito bem, né? Ele disse se tem alguma... Você pode falar um pouquinho sobre cirurgia lipo. Sobre lipoaspiração? Isso. Então, lipoaspiração, hoje em dia, é a cirurgia plástica estética mais realizada no mundo. Então, só no Brasil, em 2013, foram mais de 600 mil lipoaspirações. A lipoaspiração, hoje em dia... É mais perigosa que o silicone, né, doutor? Então, porque a lipoaspiração, como você está mexendo com a gordura, e o paciente fica... É uma cirurgia que demora um pouco mais, tem o maior risco de dar trombose. Então, o paciente pode ter trombose na perna e esse trombo ir para o coração, para o pulmão, que forma uma embolia pulmonar. A maior complicação que tem na lipoaspiração é a embolia pulmonar, que pode causar o óbito na hora, assim, do paciente. Na hora? Na hora. Então, a gente tem que fazer toda a precaução para não ter esses riscos. Então, a precaução é assim, a história do paciente. Se o paciente não fuma, o paciente não toma anticoncepcional, o paciente é magro, não é obeso. Se o paciente é obeso, tem um risco maior. Já tem problemas de coagulação do sangue no pré-operatório, tem maior risco. Então, a gente faz toda uma análise pré-operatória, pedindo os exames, avaliações de cirurgião vascular, de cardiologista, para diminuir esse risco. E durante a cirurgia, o paciente usa uma meia elástica compressiva e também um massageador na perna, para diminuir mais esse risco. Mas é a cirurgia mais realizada. Então, quando acontece um caso de alguma complicação, algum acidente, aparece na mídia, né? Mas é a cirurgia mais realizada no mundo, entre as cirurgias plásticas. Então, a lipoaspiração é a retirada da gordura através de uma cânula. Então, tem vários tipos de cânulas. Aqui é um tipo de uma cânula. Posso mostrar para vocês aqui? Pode. Tá? Então, você pode ver a ponta, é uma ponta romba, não é pontiaguda, que diminui o risco de perfuração. Tá? E por esses orifícios aqui embaixo, você consegue tirar a gordura, consegue aspirar a gordura. Então, você pode aspirar até 5 a 7% do peso da pessoa. Então, se a pessoa tem 7 quilos, 70 quilos, você pode aspirar até em torno de 3,5 litros de gordura, de uma forma segura. E, além disso, você pode pegar essa gordura e preparar, fazer enxerto de gordura. Preencher o bumbum, normalmente, que é a lipoescultura, que é o preenchimento com uso de gordura no bumbum ou qualquer outro local do corpo. E hoje em dia, ultimamente, é muito segura assim, a lipoaspiração. As cirurgias que eu mais faço, em primeiro lugar, a lipoaspiração, em segundo lugar, é a prótese de mama. A prótese de mama. E de glúteos, né, mais ou menos? Está começando a aumentar a procura, principalmente local de praia. Assim, como eu trabalho em Santos também, trabalho em Santos e São Paulo, em Santos as mulheres procuram mais, no Rio de Janeiro as mulheres procuram bastante a prótese de glúteo e um enxerto de gordura no bumbum também, porque a mulher fica na academia, fica na praia, de biquíni, então elas se preocupam mais com o bumbum. Com o corpo, né? Que legal, legal. Doutor, tem uma pergunta assim, qual que é a diferença da lipoaspiração e a lipoescultura? Tem alguma diferença? Só é Não, as duas são a lipoaspiração, só que a lipoescultura é quando você pega a gordura e preenche em algum lugar, faz o enxerto de algum lugar. E o que tem muita dúvida, o paciente chega assim para mim e fala assim, doutor, eu não quero fazer lipoaspiração, eu quero fazer uma hidrolipo. Então, mas não existe isso daí.
Então, foi o nome que as pessoas criaram para vender o procedimento. Então, hoje tem hidrolipo, microlipo, minilipo, tudo é a mesma coisa, é utilizado uma cânula. Tirar a gordura. Retirada de gordura com uma cânula e você infiltra a área do corpo que você vai lipoaspirar com uma solução, com soro, com anestésico para fazer a lipoaspiração. Tá? Mas aí eles vendem isso daí também, mas tudo é igual, é a lipoaspiração igual. Entendi. Por isso que é importante, né, doutor, quando você vai fazer uma cirurgia, é legal fazer cirurgia, ficar bonita. Quem não quer ficar bonita? Quem não quer melhorar? Vamos melhorar, mas procurar um médico, né, um médico especialista mesmo, né? Não ir na farmácia, né, ir no açougue, né? Não. Doutor, deixa o seu contato. Tá, o meu contato tem o meu site, que é drfelipetozaki.com.br, que é o site, Dr. Felipe Tozaki. E tem nas mídias sociais também no Instagram, que é o Dr. Felipe Tozaki. E também no Facebook. Além também no meu site, eu tiro algumas dúvidas também, tem um blog que eu tiro algumas dúvidas sobre cirurgia plástica. O doutor é famoso aí nas redes sociais, só com as famosas. Também tem alguns pacientes. Doutor, obrigada, amei a entrevista. É bom que esclarece para quem está em casa, né, que fazendo cirurgia plástica. E é bom que aconteça isso com a Andressa, não que seja bom, né? Mas é um caso que fica na mídia, virou uma polêmica, o pessoal pensa antes, né? De fazer uma cirurgia em qualquer lugar. Tem que pensar que, assim, às vezes o barato sai caro, tá? Tem que saber que é a sua saúde, é a sua vida que está em jogo. Então, às vezes você vai num profissional que não é médico, não é especialista, mas está cobrando mais barato, você tem que pensar nisso daí. É só a saúde que está em jogo, é só a vida. Com certeza. E esse negócio de o barato sai caro, né? Vou fazer porque é mais barato ali, né? Então acontecem complicações. Exatamente. Gente, eu quero agradecer o carinho nas redes sociais. Tô na câmera certa, diretor? Essa câmera mesmo? Uhum. Quero agradecer o seu carinho, muito obrigada. Domingo que vem não, na verdade, vamos entrar de férias, só voltamos dia 11 de janeiro, não é isso? 11 de janeiro. Então, muito obrigada por todo o carinho nas redes sociais, mas eu vou continuar postando coisas no Instagram, alguma coisa do programa. E domingo nós estamos de volta. Até lá!